Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis. Bom, eu estou aqui hoje, terça-feira, dia 7 de novembro, e eu venho até aqui para poder discutir a respeito do tema da redação do Enem deste ano, que está dando muito o que falar, né? A respeito do tema da redação deste ano. E eu peguei aqui como parâmetro, tá? Um texto que foi escrito pelo historiador, né, o Fernando Horta, que é bem conhecido, é professor, tá? Tem uma formação muito boa, tem já livros escritos, então tem um lugar de fala muito interessante. Ele é escritor, né, participante do Brasil 247, tá? Então ele publicou ontem, né, dia 6 de novembro, esse artigo dele a respeito da redação do Enem. Ele coloca assim: proposta de redação do Enem decepcionou. Então, é sobre isso que vamos discutir aqui, tá? Que eu pretendo, né, trazer uma reflexão para vocês, ver assim a respeito desse posicionamento do Fernando Horta. E aí eu já vou pedindo, né, a você que está aqui assistindo o meu vídeo, que coloque a sua opinião, tá? Escreva aí nos comentários o que você achou, tá? Desse tema da redação do Enem deste ano, tá? O que você achou de importante? Se você achou que é positivo, que é importante um tema como esse, se não, tá? Por que não, tá? Vamos aí levantar um debate, né? Bom, primeiramente, eu vou trazer aqui para vocês qual foi o tema. O tema deste ano foi assim: desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado das mulheres no Brasil. Repetindo, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado das mulheres no Brasil. Bom, eu vou primeiramente aqui comentar sobre a crítica, né? Trazer aqui primeiramente assim a crítica do Fernando Horta, o que ele está colocando assim como decepção, né, do tema, tá? Você lendo o artigo dele, você vai perceber, ele vai fazer todo um histórico aqui, né, da redação desde os anos 90, tá? Ele vai colocar temas, né, que de redação, que só como exemplo aqui ele pega o tema de 2010, né? Trabalho na dignidade humana, depois publicidade infantil no Brasil, 2014, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, 2016, tá? E assim por diante, tá? Aí, bom, tem mais outros temas aqui, mais atuais, que ele vai colocar democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? 2019, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, e assim vai, né? Ele vai colocando aqui uma diversidade de temas, 2021, invisibilidade e registro civil, 2022, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Uma questão que o Fernando Horta levanta aqui com relação ao tema dessa redação, ele diz o seguinte, que o tema em si acaba assim prejudicando de uma certa forma ou dificultando a maioria, por exemplo, das pessoas, né, que se inscreveram no Enem, né, que fizeram aí essa primeira prova do Enem, da redação. Então, ele pelo que eu estou entendendo, ele não está criticando o tema em si. A importância do tema, a meu ver, pelo que eu entendi na fala dele, não deixa de ter o seu lado positivo, né? Que vai tratar com relação ao trabalho da mulher, a invisibilidade desse trabalho, que envolve, né, a mulher. Mas ele coloca que o tema em si, né, acaba dificultando no sentido de que muita gente não está familiarizado com, vamos dizer assim, igual o próprio termo invisibilidade, tá? Isso é segundo ele, tá? Essa questão dos desafios é segundo ele leva a uma série de entendimentos, né? Os desafios. E o trabalho de cuidado, que segundo ele ficou muito, como se diz assim, abre brecha para muitos entendimentos, né?
e que de repente pode acabar fugindo do objetivo que poderia ser a própria temática em si. Então eu não vou assim fazer um comentário longo, tá, a respeito sobre o que ele coloca aqui. Ele até cita como exemplo o tema de 2022, que segundo ele foi um tema assim importante. Ou seja, ele coloca, segundo, né, dentro dessa crítica dele, de que os temas devem vir de encontro, tá, com a maioria dos jovens, né, do que possa ser mais compreensível para esses jovens que estão ali naquele momento escrevendo a redação. Aí ele cita como exemplo aqui, né, o tema de 2022, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Esse aqui é para poder citar como exemplo, que ele diz assim que se fosse colocado povos originários, já seria mais difícil para os alunos. Como foi povos tradicionais, já facilita mais para os alunos. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, é a familiaridade, né, que possivelmente uma boa parte, uma maioria desses alunos, né, eu estou falando alunos, mas assim, das pessoas, né, que nem sempre, nem todo mundo, às vezes é aluno atualmente, às vezes está, às vezes até já terminou um curso superior e está fazendo o Enem para outra, né? Mas, ou seja, é essa dificuldade de entendimento pelo que eu estou assim compreendendo na fala dele sobre entender o tema, ou seja, algumas palavras, alguns que podem levar a muitas interpretações, né? Agora eu vou entrar numa questão aqui, tá, do meu ponto de vista em relação ao que o Fernando Horta coloca. Quando ele diz assim, proposta de redação do Enem decepcionou, pera lá, o Fernando Horta, professor, pera lá, decepcionou? Eu acho muito exagero ele dizer isso. O tema em si dessa redação não foi uma decepção de maneira nenhuma. Não foi uma decepção de maneira nenhuma. O tema dessa redação, pelo contrário, é uma redação, né, é um tema que leva assim a sociedade, tá, ou pelo menos para quem foi fazer essa prova, né, e ela acaba, de qualquer maneira, quem também não foi fazer a prova, porque sai nas redes sociais, né, todo esse debate, levar a sociedade a uma reflexão sobre essa invisibilidade do trabalho de cuidado das mulheres. Ou seja, essa invisibilidade, porque ela é passada despercebida, né, por todos nós, né, na sociedade, esse trabalho, inclusive, essa carga, né, de trabalho, por exemplo, que as mulheres elas têm e que muitas vezes não é levado em consideração pela sociedade. Acha que é natural. A naturalização da mulher, né? Além dela, por exemplo, dela ter todo um trabalho fora de casa, ainda chega em casa, boa parte do trabalho de casa é dela, né? Isso a gente sabe de alguns casos, mas não são todos, de mulheres que pagam gente para poder vir e fazer o serviço. Mas de toda maneira, a carga de trabalho que está nas costas, por exemplo, sob a responsabilidade dessas mulheres, não são poucas. E aí você tem vários debates aqui, debate sobre o machismo, debate porque até eu, né, conheço uma diversidade de casos, por exemplo, de homens que não mexem uma palha, por exemplo, dentro de casa, né, porque tudo é de responsabilidade da mulher. Nós já sabemos que algumas coisas assim, tipo lavar a louça, fazer a comida, né, o cara ele já acha que não é papel dele. Se ele trabalha fora também, a mulher trabalha fora, mas quando chega em casa, quem tem que fazer as coisas é essa mulher. E aí você tem vários debates aqui que entram nessa situação de mulheres que ela não trabalha fora, todo o trabalho dela é em casa, né? Mulheres, por exemplo, que têm crianças, né? Que têm crianças. Eu tenho muitos casos, por exemplo, de alunas, né, que elas têm crianças e elas ainda estudam. Muitas delas, por exemplo, levam o filho, ainda novinho ainda, tá? É claro que não leva recém-nascido, mas ainda bem pequeno, né? A criança bem pequena ainda, leva para a sala de aula, leva para, aqui no caso, a faculdade, que eu dou aula na universidade, leva para a faculdade. Ou seja, o que é isso, né?
É uma carga de trabalho, por exemplo, que essa mulher tem. Ela tem que enfrentar uma série de atividades. E se ela ainda ela quer estudar, né? Se ela quer ter uma boa formação, ela ainda tem que enfrentar toda essa situação. Ela tem que enfrentar toda essa situação de trabalho. E além desse trabalho que ela, né? Essa carga aqui de atividades que ela tem, ela ainda vai, né? Estudar, tem que enfrentar também, que não é fácil, você vai fazer a faculdade, tem uma diversidade de trabalhos também que você tem que desenvolver. Enfim, o tema da redação, eu aqui agora fazendo uma crítica ao próprio artigo do Fernando Horta, eu discordo do Fernando Horta, porque até quando ele coloca sobre a dificuldade, às vezes, de você ter o entendimento, né, sobre invisibilidade, poxa vida, qual que é a dificuldade da invisibilidade? Né? Algo que não é visível, que não é levado em consideração. Trabalho de cuidado, que é esse trabalho de cuidado mesmo, que é atribuído, né, tudo à mulher. Eu não sei, né, tudo bem, o que está na cabeça aqui do Fernando Horta. Né? Muitos podem, isso é tranquilo, né, assim, de concordar com a crítica que ele está fazendo, mas eu acho que o tema, assim, foi um tema muito pertinente, um tema que, a meu ver, tem muito a ver mesmo com os objetivos do Enem, porque os objetivos do Enem, pelo que eu entendo, é de levar o aluno à reflexão, né? As perguntas, elas não são apenas de perguntas para perguntar e você responder lá na lata, vamos dizer assim. Mas tem como objetivo de levar a uma reflexão. E se você enfrenta uma certa dificuldade de começo, esse é o objetivo mesmo. É de fazer com que nós reflitamos sobre essa situação, os desafios. Esses desafios desse mundo que nós vivemos, nós estamos no século XXI. Quais são os desafios? Tá? Ainda continuamos com aquele estilo ainda tradicional, antigo, ou seja, estamos no século XXI. Quais são as mudanças que estão acontecendo em relação a uma situação como essa? Eu acho que o tema da redação foi ótimo, tá? Esse é meu ponto de vista. Eu aplaudo de pé o tema. O tema, a meu ver, foi um tema muito bom, tá? É isso aí. Essa é a opinião que eu tinha que dar aqui, tá? Sobre a redação do Enem. Um grande abraço e até a próxima.